teologia sistemática, né? E por que que nós temos que estudar a teologia sistemática? E qual é o benefício da teologia sistemática? Então, a gente vai tentar tratar desses assuntos aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Aula 1, vamos lá, né? Teologia. Eu vou por você também, viu, Daniel? Você pode puxar aí o letreiro aí, né? Veja lá. Vamos para a introdução. Introdução, está todo mundo aí podendo ver na tela? Amém, né? Então, o estudo da palavra de Deus. O estudo da verdade religiosa deveria ser empreendido e continuado com base no senso do dever, tendo como ponto principal o aprimoramento do coração. Uma vez aprendida essa verdade, não deveria ser guardada no armário, mas implantada profundamente no nosso viver, onde seu poder santificador pode ser sentido. Estudar a teologia com o propósito de satisfazer a curiosidade ou de preparar-se para uma profissão seria um abuso. Eu paro um pouquinho aqui para explicar isso para vocês. Olha, a pessoa que quer estudar a teologia sistemática por curiosidade ou para ganhar dinheiro com isso é um abuso. Então, aqui eu sei que entre nós, né, nenhum de nós pensa uma coisa dessa, não, né? Eu acho que não tem nenhum curioso aqui. Eu espero que não tenha nenhum curioso. Eu espero que não tenha nenhum mercenário entre nós também. Então, olha só, é uma profanação daquilo que precisa ser considerado como extremamente santo. Porque o estudo da palavra de Deus é o estudo de uma coisa santa. A palavra de Deus é chamada de santa, na própria palavra. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, né, ela foi colocada aí acima do nome de Deus. É por isso que quando nós estudamos teologia sistemática, nós não estudamos sobre Deus primeiro. Nós não estudamos sobre outras coisas que não seja primeiro o estudo da palavra de Deus. Por que que tem que ser o estudo da palavra de Deus primeiro? Porque onde é que nós vamos saber a verdade sobre o próprio Deus? Onde é que nós vamos saber a verdade sobre Jesus? Onde é que nós vamos saber a verdade sobre qualquer outro assunto importante? Então, é nas Escrituras, é na palavra de Deus, né? Então, a pessoa que quer estudar a palavra de Deus por ser um mercenário ou curiosidade, isso é, como diz aí, um abuso, né? Aprender as verdades referentes a Deus meramente para efeito de diversão, buscando-se alguma vantagem secular, ou a fim de satisfazer-se o mero amor ao conhecimento, é tratar o Altíssimo com desdém. E é isso que acontece. O que não falta nesse mundo é os ditos teólogos que eles tratam o próprio Deus com desdém. Eles têm algum conhecimento, e não é o conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra, da verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas, elas estudam teologia para aprender alguma coisa sobre a Bíblia, para justamente tratar até o próprio Deus com desdém. A igreja com desdém, a irmandade com desdém, e assim vai, né? Então, olha, é, quanto à doutrina religiosa, quando a doutrina religiosa ela é considerada meramente como objeto de especulação, a mente não se contenta com a verdade simples, conforme ela pode ser encontrada em Jesus, mas corre atrás de questões sem proveito e acaba se enredando em dificuldades das quais é impossível desvencilhar-se. Eu vou ler aqui, né, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, que diz assim, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo, ele não sabe nada, ele delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, né? Contendas de homens corruptos de entendimento. Olha,
a pessoa que entra nessa área teológica por desdém, divertimento, curiosidade, especulação, acredite, essa pessoa só vai causar mais confusão nas mentes. Pobre das almas que tem como um dirigente espiritual, um líder espiritual, um mero curioso, um mero apologeta. Pobre das almas que são guiadas por um pastor ou um líder espiritual que trata a Bíblia dessa forma. Veja, irmãos, disso é que resulta o ceticismo, né? Quer dizer, a incredulidade de muitos. A verdade que poderia salvar e santificar suas almas é por eles intencionalmente rejeitada, por não satisfazer a imensa curiosidade, tampouco solucionar todas as perplexidades. Se dermos início à nossa inquirição pela verdade religiosa, movidos pelo senso do dever e com o propósito de fazer o melhor possível dessa verdade, podemos estar certos do êxito, né, de um final feliz. O Senhor abençoará os nossos esforços, porquanto Ele mesmo prometeu. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Veja que aí já está introduzindo o motivo que deveria nos levar a estudar a teologia sistemática, o senso do dever, né? O propósito de fazer o melhor possível com a verdade que a gente aprende. Porque aprender a palavra de Deus, ela não é uma opção para o crente, é um dever. Nós temos esse dever. O pastor tem o dever de ensinar. Mas como é que ele vai ensinar, no dizer do próprio eunuco, como é que eu vou saber, né, se ninguém me ensinar? Então, primeiro, para o pastor ensinar, primeiro, para o irmão da igreja ensinar, primeiro, para ter aquele professor, aquele mestre, ele precisa aprender. Então, meus irmãos, o dever do cristão é aprender para ter o privilégio, para ter o prazer, a alegria de poder ensinar outras pessoas, né? Então, irmãos, se dermos início, então, à nossa inquirição, movidos pelo senso do dever e também com o propósito de fazer o melhor possível dessa verdade, vamos ter êxito, sim, nós vamos ter êxito. O Senhor abençoará os nossos esforços. Ele prometeu isso. Olha, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. À medida em que formos avançando, iremos descobrindo tudo quanto é necessário para qualquer finalidade prática. O senso do dever, sobre o qual haveremos de agir, não nos impulsionará para além desse limite. Tenhamos o cuidado para não aceitar essa verdade como um frio entendimento, mas de uma maneira que o seu poder renovador, ele jamais cesse de atuar em nossos corações. Essas palavras foram do Degg, de John Degg, né? O John Degg escreveu um manual de teologia sistemática e ele diz exatamente isso, né? Que a gente deve buscar conhecer mais sobre a palavra de Deus como um dever cristão, assim como outros assuntos da Bíblia. Sabia que amar a Deus é o nosso dever? Né? Então, muitas coisas a respeito do que nós devemos fazer é um dever, né? A pessoa fala, se eu não quiser, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Como não tem problema? Meus irmãos, o prazer de Jesus era sentar, seja num barco, seja numa montanha, seja andando, seja numa sinagoga, seja no templo, seja ao redor do templo, seja na praça. O prazer de Jesus era gastar horas ensinando a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos o dever de aprender. Bem, vamos definir teologia sistemática, tá? O que é teologia sistemática? Ah, pastor, eu quero fazer teologia sistemática. Você sabe o que é isso? Eu também não sabia. Mas vamos lá. Teologia, só a palavra teologia, tá? Sistemática é outra coisa. Mas a palavra teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Teologia quer dizer isso, né? E o que é
teologia sistemática. Já é um pouco diferente da palavra teologia. Nós estamos acrescentando uma outra palavra aí, né? Muitas posições têm sido dadas, mas, para os propósitos deste livro, será usada a seguinte: teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Veja só. O que a Bíblia, como um todo, a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos tirar um tio, nós não podemos tirar um ponto, nós não podemos tirar uma vírgula, tá? O que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje. Por que eu estou falando hoje? Porque é o momento presente. Ah, a Bíblia ensinava lá atrás, hoje não ensina mais, não, ensina sim. O que a palavra de Deus ensinou lá atrás era hoje lá atrás, e para nós é hoje ainda. Nós não vamos tirar nada, né? A palavra de Deus não pode ninguém tirar nada, ninguém tem essa autoridade. Então, é o que a Bíblia nos ensina como um todo, né? Hoje, acerca de qualquer tópico. E nós vamos ver o que é tópico, tá? Mas é muito importante entender essa definição. Talvez resumir numa frase que fica mais fácil, né? O que a Bíblia nos ensina como um todo acerca de qualquer tópico, né? O que a Bíblia ensina para mim acerca de Deus? O que a Bíblia ensina para mim acerca sobre o pecado? O que a Bíblia ensina para mim acerca sobre Jesus? O que a Bíblia ensina para mim acerca da salvação? O que a Bíblia ensina para mim a respeito da igreja? O que a Bíblia ensina para mim a respeito do fim dos tempos? É isso. Teologia sistemática é isso, né? O que a Bíblia me ensina como um todo, tá? Essa definição indica que a teologia sistemática envolve compilar e entender todas as passagens relevantes da Bíblia sobre vários tópicos e então sintetizar, quer dizer, ajuntar, né? Claramente o seu ensino de tal modo que saibamos em que crer acerca de qualquer tema, né? Na verdade, o adjetivo sistemático em teologia sistemática deve ser compreendido como algo semelhante a cuidadosamente organizado por tópicos, entendendo-se que os tópicos estudados se ajustam uns aos outros de um modo coerente e incluirão todos os principais temas doutrinários da Bíblia. Cuidadosamente organizada por tópicos. Isso é a teologia sistemática. Nós percebemos nos tópicos, nós não vamos. Você até pode, né? Eu quero estudar sobre Jesus. É um tópico, né? Mas antes de estudar sobre Jesus, como eu disse para vocês, temos que estudar a respeito da palavra de Deus. Antes de estudar sobre Jesus, nós temos que estudar a respeito do próprio Deus. Então, é isso que faz o tópico ser cuidadosamente organizado, né? Cuidadosamente organizado. A relação da teologia sistemática com outras disciplinas, né? A ênfase de nossa matéria não está direcionada na teologia histórica, estudo histórico de como os cristãos em diferente período entenderam vários tópicos teológicos, né? O que vamos pensar aqui, né, nos escritores antigos, né? O que o Jerônimo disse, tá certo, né? O que os pais da igreja disseram, né? Então, para nós, meus irmãos, não interessa, né? Para nós interessa o que a Bíblia diz, né? Para nós não interessa nada disso de que, para mim, o que o Calvino falou, para mim não interessa o que o Calvino falou. Calvino não é Deus, né? O que o Spurgeon falou, eu gosto dele, mas para mim não interessa. Para mim interessa o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus está ensinando. Eu posso usar esses homens como exemplo de alguém que creu exatamente naquela doutrina.
Mas eu não posso fazer do que aquele homem diz uma doutrina. Eu não posso. Então, a teologia histórica, ela não vai entrar aqui em questão para nós. Nós não vamos estudar a teologia histórica. Nós não vamos também direcionar a nossa teologia como filosófica, né? Estudos de tópicos teológicos, em grande parte sem o uso da Bíblia, mas mediante o emprego do instrumento e método do raciocínio filosófico e do que se pode conhecer de Deus a partir da observação do universo. Nós não vamos usar aqui, meus irmãos, a teologia filosófica. Eu não estou preocupado com o que o Platão disse sobre Deus. Eu não estou preocupado com o que o Copérnico disse sobre Deus, né? E nem sobre a palavra de Deus. Eu não estou preocupado nem com Platão, nem com Sócrates, nem com Aristóteles, eu não estou preocupado com nenhum deles. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz sobre si mesma, o que a Bíblia diz sobre Jesus, o que a Bíblia diz sobre Deus, como nós já falamos. E também nós não vamos usar aqui a teologia apologética, que fornece uma defesa da veracidade da fé cristã com o propósito de convencer os incrédulos. Ou seja, eu não vou ficar aqui brigando com vocês a respeito de qualquer doutrina. A teologia apologética faz isso aí, né? Faz você ser um brigão a respeito de certas coisas. E nós não queremos produzir brigões. E eu não quero ser um brigão. Eu quero apenas apresentar a palavra de Deus como ela é, né? É só isso. Com certeza, um estudo tão abrangente como teologia sistemática não se negará a algumas considerações históricas, filosóficas ou apologéticas. É claro que se eu estou estudando teologia sistemática, uma hora eu vou cair na história, uma hora eu vou cair na apologia, uma hora eu vou cair na filosofia, pronto, né? Mas a Bíblia vai explicar esses assuntos para nós. E não essas teorias vai ensinar a Bíblia para nós. O foco não é expandi-las, e sim apenas citá-las quando for preciso, né? Também devemos diferenciá-la da teologia do Novo Testamento, da teologia do Velho Testamento, e até da teologia bíblica, já vou explicar, né? Essas três disciplinas organizam seus tópicos historicamente e na ordem que estão apresentados na Bíblia. Então, assim, quando eu for estudar sobre Deus, eu vou estudar sobre Deus não de uma forma cronológica, mas de uma forma completa, total, conforme a palavra de Deus nos ensina em muitos versículos, né? Então, não posso usar só o Velho Testamento ou só o Novo Testamento. Eu não posso fazer isso, né? O benefício, agora vamos falar do benefício do estudo da teologia sistemática. Irmãos, é de um benefício maravilhoso. Eu estou estudando, né, a história da nossa missão aqui. Se Deus permitir, pretendo escrever alguma coisa sobre o assunto, porque o ano que vem é o centenário, né, dos batistas da fé, e graças a Deus eu já tenho muita coisa encontrada, achada, né, mas o pastor João, quando ele chegou em 55, uma das primeiras tarefas que ele fez como missionário aqui no Brasil foi fazer um seminário. Ele chamou aquele seminário de Escola de Pregadores. Depois passou a ser chamada Escola da Bíblia para Pregadores, e depois se tornou o Seminário Teológico Batista de Manaus. É engraçado as coisas, né? Porque até então, o pastor João chegou aqui, olha, eu ainda estou no ano de 1967, tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Até ele criar a escola dele, que é essa escola de pregadores, que é um seminário comum, como nós temos aqui. Esse seminário online aqui, é que nós estamos mais modernos, né? Não podemos falar de longe. Ele criou um seminário e mal os alunos em Manaus eram 7, 8, 10, né? Mas alguns nem sabiam nem ler nem escrever. Ele tinha que ensinar primeiro eles ler e escrever. Ele gastou meses ensinando alguns
a ler e escrever. Outros já sabiam. E a verdade é, né, que em 1955, quando ele chegou, havia apenas duas igrejas batistas da fé em Manaus, que era a Igreja Batista da Fé na Tabernáculo, que é a mãe da Tabernáculo, da igreja aí do Edinho, e a Igreja Batista Calvário. Em 1967, que eu estou, né, 67, 68, já são mais de 30 igrejas. Nós estamos falando de um período de, de 12, 13 anos. E em 12 anos, é claro, chegou mais missionários, mas esses missionários, como o Brett, o York, né, o Dempsey, todos eles ajudaram no seminário para a formação de novos líderes. E uma das matérias que ele dava era justamente teologia sistemática. O pastor João ensinava a teologia sistemática. Usava o livro do famoso T.P. Simmons, né, que é o Thomas Paul Simmons. E, e, meus irmãos, seria por um acaso que ele sai de duas igrejas para mais de 30? Não, não é. Sabe o que é isso? As pessoas vão conhecendo a Bíblia, as pessoas vão conhecendo a palavra de Deus, e elas vão criando aquele desejo de ensinar aquilo que elas aprendem, e aí novas igrejas vão surgir, porque essas pessoas vão querer, meus irmãos, começar um trabalho novo, fazer coisa nova, e a igreja vai começar a crescer, vai se expandir para outros bairros e vai crescer. Olha, eu sou muito esperançoso, eu sou muito crédulo de todo o trabalho que é feito na igreja. Então, assim, aqui na nossa igreja, a gente tenta incentivar os irmãos a serem missionários mesmo. Eu tento incentivar os irmãos da igreja a sempre pregar, anunciar a palavra de Deus. E, assim, é uma coisa que acontece no nosso ministério, né? É que quando você incentiva isso, vai surgindo uma nova liderança. É verdade que você vai ficando ultrapassado, você vai ficando para trás, né? E pode ser que alguém um dia vai te substituir, e aí o pastor às vezes tem medo, às vezes o pastor fica com vergonha, porque a pessoa começa a aprender e chega um tempo que o aluno ultrapassa o professor, né? Em conhecimento. Mas o pastor, ele não pode temer nada disso. Ele tem que ter o desejo de ensinar, porque se ele ensinar, alguém vai aprender e novas igrejas vão aparecer. Olha o benefício do estudo da teologia sistemática. Vamos para essa pergunta aqui. Por que devemos nos envolver no processo de compilar e de sintetizar os ensinos de muitas passagens da Bíblia sobre assuntos específicos? Por que ajuntar muitos versículos sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a salvação? Tem uma outra pergunta aqui. Não basta apenas ler a Bíblia de capa a capa, né? Com certeza, há muitas bênçãos para quem lê a sua Bíblia com regularidade capa a capa, né? Todos os dias da sua vida. Contudo, a realidade dos fatos é mais complexa. A pessoa fala assim: ah, eu não estudo num seminário, eu não preciso de um seminário, eu não preciso estudar numa teologia sistemática, porque eu já leio a Bíblia capa a capa. Olha, parabéns. Porque a pessoa que lê a Bíblia capa a capa, uma, duas, três, quatro, cinco, olha, minha sogra morreu, ela tinha lido a Bíblia capa a capa 8 vezes. E ela, quando ela chegou na igreja, ela era analfabeta. Essa Bíblia que eu tenho aqui, né, tem uma Bíblia aqui, era dela. Eu uso aqui muito, né? Vocês vão ver aqui. Essas anotações aqui é tudo dela, né? Tá vendo aqui? Ela lia um texto aqui, ó, né? Vou colocar mais próximo de vocês aqui. Quem sabe vocês conseguem ver alguma coisa, né? Ela marcava as coisas. Eu li tal capítulo a tal capítulo. Essa é a minha sogra. Morreu, peguei a Bíblia para mim, né? Peguei a Bíblia para mim, né? E o que ela fala, né? Ela tem uma
ela marcava na Bíblia dela o batismo, do dia do batismo dela, o dia do batismo das filhas, o batismo das minhas crianças, né? E até o dia que eu me converti, está escrito aqui, não sei onde que ela achou isso aqui, né? Mas já escreveu, pastor Gilberto Stefano, né? Eu não era pastor dela ainda quando ela comprou essa Bíblia. Ele foi convertido em janeiro de 1983, é verdade, né? Então, foi quando o pessoal da Tabernáculo começou o trabalho em Cornélio Procópio. Então, irmãos, veja só, como é importante. A minha sogra, ela leu a Bíblia capa a capa. Quem lê, é claro, ele vai se enriquecer de conhecimento. Mas fica a pergunta, né? Por que temos que estudar teologia sistemática, então? É só ler a Bíblia. Calma, calma lá. Vamos lá. O primeiro grande benefício é que aprendemos com clareza e mais depressa o ensino da Bíblia sobre um assunto específico, podendo ensinar outros mais rapidamente e satisfazendo com mais precisão a ordem da grande comissão. Porque se você, meus irmãos, vai ler a Bíblia de capa a capa, aí, olha, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Vamos dizer que você nunca leu a Bíblia, que você acabou de chegar na igreja. Aí alguém chega para você e fala assim: ei, amigo, o que a Bíblia diz sobre pecado? Você já sabe, não, pecado é uma coisa que desagrada a Deus e tal. Mas não é isso que está perguntando. Tá? O que a Bíblia, como um todo, fala sobre o pecado? Aí você fala: calma lá, vou te dar a resposta. Aí você tem que ler a Bíblia toda. Você tem que ler de capa a capa. Aí quando você chega lá na última folha, em Apocalipse 22, você já tem a resposta. Olha, a Bíblia diz isso aqui, olha, sobre o pecado. Tá certo. Mas quanto tempo você vai demorar? A teologia sistemática, a gente aproveita o estudo que é feito por outras pessoas, por outros pastores, irmãos, que gastaram a vida deles estudando para chegar naquele conhecimento. Então, olha, vamos dizer aí, né? Vejamos um exemplo, tá? A seguinte pergunta: o que a Bíblia ensina sobre a volta de Cristo? Eu poderia dizer: basta você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir. Mas se a pessoa que fez a pergunta começar lendo a partir de Gênesis 1:1, vai passar muito tempo até encontrar a resposta. A essa altura, muitas outras perguntas também estarão precisando de respostas, e a sua lista de questões não respondidas começará a crescer. Então, o que a Bíblia ensina sobre o pecado? O que a Bíblia ensina sobre a morte? E por aí vai. Então, por essa razão, para que aprendamos o que a Bíblia diz, é muito útil ter o benefício do trabalho de outros que têm pesquisado através das Escrituras e encontrado respostas para esses vários assuntos. Esses estudiosos conseguem nos dirigir rapidamente, de forma condensada, às passagens mais relevantes sobre diversos assuntos, como o pecado, a morte, só para citar esses dois. Então, irmãos, é bom quando você tem um pastor que tem um conhecimento da Bíblia e que ele sintetiza os ensinos das Escrituras. Eu tive o privilégio, né? Eu morei 4 anos com o pastor Von Hetter, então eu fui, assim, uma pessoa privilegiada de poder ouvir ele praticamente todos os dias a respeito de muitos assuntos da palavra de Deus. Realmente, ele era um mestre no ensino. Eu conheci, não conheci como outros irmãos conheceram, mas eu conheci também. E pude estar sentado para ouvir ele muitas vezes, que é o pastor Steve Montgomery. O pastor Steve Montgomery, ele era outro que sabia sintetizar. O que é isso? E talvez até de uma forma mais organizada, mesmo, né? Não estou querendo desmerecer um pelo outro, não, porque ele realmente, quando ele estava no púlpito, ele sabia colocar o tema dele e colocar os assuntos de uma forma que a exposição ela ficava muito clara. E isso só é possível quando a pessoa realmente tem um conhecimento da teologia sistemática.
para discutir o assunto a fundo, profundamente. E quando nós estudamos a origem desses pastores, a origem do pastor Steve Montgomery, do pastor John Hatcher, né? Quando nós estudamos a origem do pastor Haroldo Brecht, e você vai pesquisar de que igrejas eles vieram, de que núcleo religioso eles vieram, você fica pasmo de saber como aquelas pessoas, eles tinham um profundo conhecimento das Escrituras e como eles investiam nos estudos da palavra de Deus, como as igrejas investiam em ter um seminário, em ter um lugar de estudo, escola da Bíblia, eles eram muito fortes nisso. Muito bem, meus irmãos. A teologia sistemática ainda nos ajudará a crescer como cristãos. Quanto mais soubermos a respeito de Deus, de sua palavra e do seu relacionamento com o mundo, com a humanidade, mais vamos confiar em Deus, louvá-lo de modo pleno, obedecer-lhe mais prontamente, tornando-se cristão mais maduros. A teologia sistemática vai fazer de você, meu irmão, um cristão mais maduro, né? Você precisa, assim, ajuntar o conhecimento com as suas ações. Conhecimento com aquilo que você vai fazer todos os dias. Isso é importante. Fé com as obras, correto? Não para salvação, mas para amadurecimento cristão. E por isso a teologia sistemática, ela vai te ajudar a amadurecer, a crescer espiritualmente. Olha o método que nós vamos adotar aqui no nosso curso, tá? Nesses dias que nós vamos estar juntos, o método que nós vamos adotar é esse aqui. Primeiro, né? Há vários métodos de ordenação dos tópicos de um sistema teológico. Entre outros estão analítico, antropológico, cristológico, tá? E, apesar dos nomes parecer interessantes e até bonito como cristológico, não são os métodos que nós usamos aqui no nosso estudo, tá? O método que nós adotamos é o sintético, por ser o mais comum, o mais lógico de pôr em ordem tópicos da teologia. Quando fala assim de sintético, é porque ajunta muitos versículos para formar a verdadeira concepção do que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto. É só isso. Agora, irmãos, o que nós vamos estudar? Você está vendo aí na tua tela? São 7 doutrinas. Veja, preste atenção. Preste atenção porque você vai estudar essas 7 doutrinas comigo, se assim Deus permitir, né? Primeiro é a doutrina da palavra de Deus. Segundo é a doutrina de Deus. Depois a doutrina do homem, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo. A doutrina da aplicação e da redenção. A doutrina da igreja e a doutrina do futuro, que é o Apocalipse. Preste bem atenção. Esse semestre, nós só teremos tempo de estudar o 1 e o 2, que é a doutrina da palavra de Deus e a doutrina de Deus. No outro semestre, nós vamos falar da doutrina do homem e de Cristo, Espírito Santo. No terceiro, né, semestre, nós vamos falar sobre a salvação, soteriologia, e a eclesiologia, que é a igreja, tá? E aí, no quarto módulo, que seria o segundo semestre, nós vamos falar sobre a escatologia, tá? Nós vamos estudar o fim dos tempos. Então, é um estudo, a teologia sistemática, como ela é ensinada, nós estudamos ela em 2 anos, tá bom? Pastor, é muita coisa, é muito tempo. Eu sei, meus irmãos. Você quer estudar direito? Você quer fazer a coisa certa? É assim que nós fazemos coisa certa, indo do começo até o fim, tá bom? Agora, o que são doutrinas? Já que nós vamos estudar 7 doutrinas, a pergunta é até razoável, né? O que é uma doutrina? Então, uma doutrina
É o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca desse tópico específico. Pode ser ampla ou bem distinta, podemos falar da doutrina de Deus como uma categoria maior, mas falar da doutrina da eternidade de Deus, da sua justiça, de uma forma mais restrita. Então, nós vamos falar assim, ó, o nosso estudo é sobre Deus, tá bom, né? Mas o nosso estudo sobre Deus, Deus é uma doutrina na Bíblia. O que é Deus? Né? Quem é Deus? Né? Então, isso é uma doutrina na Bíblia. Agora, quando fala, olha, Deus, vamos dizer, a criação de Deus, né, etc. Tá. Então, ali são doutrinas menores que vão, né, juntas fazer a doutrina de Deus, né? Por isso que demora 2 anos, porque nós vamos devagar, mas nós vamos nos aprofundar a respeito de algumas doutrinas. Como os cristãos devem estudar a teologia sistemática? Como é que você deve estudar, meu irmão? Com oração, tá? Você orou, é muito importante a gente orar para Deus nos dar sabedoria, né? Foi o pedido do salmista, 119, versículo 18. Eu vou ler aqui para vocês, né? Salmo 119, versículo 18. Então, o salmista, ele fez um pedido para Deus aqui, 119, 18. Vou encontrar aqui. Achei, né? Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei ou da tua palavra. Abra os meus olhos. Então, é com oração que nós vamos estudar a teologia sistemática. Peça para Deus, como o salmista pediu, Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Oh, meus irmãos, eu acredito que você já deve ter visto, ouvido, né, sobre aquelas duas irmãs que o pai pediu para que fosse no mercado comprar lá um pão e depois voltasse. As duas meninas saíram e foram lá e, né, voltaram, compraram o pão, voltaram para casa. E o pai só fez uma pergunta, né? E aí, o que vocês viram no caminho? Aí a menina disse assim, uma delas, só tinha mato, só vi mato, né? Não vi mais nada. Mato, uma terreira, né? Uma poeira medonha, é só o que eu vi, né? Aí a outra olhou e disse, não, eu vi os passarinhos, eu vi umas borboletas no meio daquelas flores, eu vi as flores, as árvores, uma mais bonita que a outra. Quando eu olhava para o chão, eu podia ver até as pedras. As pedras são lindas. Peça em oração para Deus abrir os seus olhos para você poder contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu estou sempre assim alegre, maravilhado, quando eu vou descobrindo coisas sobre a palavra de Deus. A gente vai parecendo uma criança, sabe? Vai parecendo um menino de novo, por ter descoberto alguma coisa. Eu aprendi mais uma coisa aqui, né? E em passagens, sabe, simples de tudo, a pesca maravilhosa, né? Eu estava meditando sobre a pesca maravilhosa, no capítulo 5 de Lucas. Eu fiz uma descoberta que até então eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto aquilo lá. Porque assim, os pescadores vão pescar e eles trazem alguns peixes às vezes, e às vezes nem conseguem pescar nada, não é verdade? E quando Jesus chamou o Pedro, o Tiago, o João, o André, os 4 pescadores, a Bíblia diz que Jesus mandou Pedro ir lá, né? E ele foi até o mar alto, saindo das águas rasas, jogasse a rede, ele foi, jogou a rede, né? Puxou a rede debaixo da palavra de Deus e ela veio com muitos peixes.
E aí foram se enchendo os dois barcos, tanto o barco de Pedro com o André, quanto o barco, meus irmãos, de Tiago e o seu irmão João. E a palavra de Deus diz que esses barcos quase afundaram. Eu não sei o tamanho do barco. E eu acredito mesmo que seja um barco pequeno. Eu não acredito num barco grande. Mas eu não acredito que ele seja um barco tão pequeno como uma canoa. Mas eu digo uma coisa para vocês: que fosse uma canoa, duas canoas cheias de peixes. É um bom dinheiro, na verdade. Poder vender duas canoas cheias de peixe é um bom dinheiro no bolso para quem depende de vender peixe. Pois no dia que eles tinham feito a melhor pescaria das suas vidas, quando realmente ia entrar um dinheirinho a mais no bolso, Jesus, ele olha e ele diz: acabou. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É por isso que no versículo 11 é dito que eles, levando o barco até a praia, eles deixaram tudo. Tudo são as redes. Tudo são todos aqueles peixes, né? Tudo é tudo. Então, quando eles podiam ficar melhorzinho, Jesus parece que vem e puxa o tapete deles, né? Então, irmãos, a gente tem que ter olhos para ver as maravilhas da lei, da palavra de Deus. Isso não vai ser possível se a gente não orar para Deus, dizer: oh meu Deus, abre os meus olhos. Eu quero ver as maravilhas da tua palavra. Uma vez que só o Espírito Santo nos capacita a entender corretamente as Escrituras, precisamos pedir a Deus que nos ensine a palavra ordenadamente. Nossa inteligência e a moderna capacidade tecnológica de absorver tantos dados não vai substituir o Espírito Santo. Não pense que você é muito inteligente, não pense que você tem um bom computador, um bom celular. Não, não. O que faz você realmente amar, conhecer, se deslumbrar com a palavra de Deus é o Espírito Santo. Nada pode substituir o Espírito Santo. Outra coisa, como nós devemos estudar a teologia sistemática? Primeiro, com oração. Segundo, com humildade. Creio que não há campo onde se demonstre mais soberba que na área teológica. Olha, irmãos, eu sou pastor e eu peço perdão para vocês. É, nós somos muito soberbos, orgulhosos. A Bíblia diz que esse conhecimento pode nos fazer inchar, sabe? A olhar os irmãos mais simples, que trabalham muito e até muito mais que nós na igreja, com desdém. Então, não tem um campo que uma pessoa pode ser mais ociosa e mais orgulhosa do que o ministério da palavra. É possível que você aprenda coisas que ainda estão encobertas para os crentes mais velhos, oficiais da igreja, até pastores. Peçamos a Deus que nos livre do mau desejo de impor nossos argumentos e humilhar os nossos irmãos, que nos sirva de alento as palavras de Tiago, né? E as palavras de Paulo também. Aqui em 1 Coríntios, vamos ler só um, né? 1 Coríntios, capítulo 1 não, capítulo 8, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se alguém acha que sabe tanto, ele não sabe ainda, né? Porque a Bíblia diz: ensina o sábio e ele vai se tornar mais sábio ainda. Meus irmãos, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica. É o que ensina Tiago, cheio de graça, cheio de misericórdia.
Às vezes você vai aprender alguma coisa e você, meu pastor nunca ensinou, ou o meu pastor não sabe. Eu digo aqui pelo que eu conheço dos irmãos, né, seja de Santa Cruz, seja aqui de Cornélio Procópio, Manaus. Eu considero, por exemplo, olha, nós estamos com a irmã Mauri aqui, né? Eu considero o pastor Edilson, sem desmerecer ninguém, tá? Porque o pastor Edilson, ele é um estudioso da palavra de Deus. Eu vou citar um exemplo. Uma vez ele estava discutindo um assunto, eu não vou falar o assunto aqui, né? Mas era um assunto polêmico, e havia muitos pastores lá em Presidente Prudente. Eu não conhecia o pastor Edilson, eu nunca tinha ouvido falar dele, isso aqui é a verdade, não sabia nem que cor que era, nem que tamanho que era. E eu fui para Presidente Prudente e a gente ficava lá, instalado num lugar, e o pastor Edilson, ele também foi para essa conferência, onde havia dezenas de pastores, dezenas de pastores. E aí, ele tinha um assunto lá que ele estava discutindo com aqueles pastores. E alguém me correu comigo, foi lá onde eu estava, né? E disse assim, pastor Gilberto, corre lá no salão, porque tem um pastor lá, rapaz, que ele está discutindo um assunto lá com os outros pastores, e ninguém está conseguindo convencer ele, não, né? Aí eu peguei e com aquela minha soberba toda, eu digo, é, né? Então deixa que eu vou lá, né? E quando eu cheguei lá, estava ele lá, com quatro, cinco, com a Bíblia aberta na mão, e ele, olha, falando sobre aquele assunto, né? E eu fiquei na porta observando, e coisa e tal. Eu disse assim, o quê? Eu não vou mexer aí, não. Deixe isso quieto, né? Saí, fui embora. E aí, depois, né, alguém chegou e disse, o senhor não falou nada. Eu digo que eu não tinha nada para falar, né? E, em particular, chamei o pastor Edilson depois, foi assim que a gente se conheceu, e pedi para ele explicar aquele assunto, né? Depois ele explicou para mim um assunto que era um pouco polêmico, mas veja só, ele se mostrava sempre seguro, conciso de tudo que ele falava. Eu pude perceber nele que ele tinha um grande conhecimento de teologia sistemática também, e que ele estudava muito a palavra de Deus. Então, não me atrevi a discutir com ele. E sabe, irmãos, nós estamos falando aqui de discípulos do Steve Montgomery, de discípulos do pastor Adilson. Esses homens, eles não brincam quando o assunto é doutrina. Esses homens aí, eles, né, não brincam. Nós estamos falando com discípulos do pastor Hatcher lá, o pastor de Cornélio Procópio, o pastor Valdir. Não é porque eles são meio quietos, alguma coisa, que essas pessoas, elas não têm um conhecimento profundo, pelo contrário. A escola deles é uma escola boa, tá? Então, nós temos que aprender com humildade, humildade, respeitando o conhecimento que o outro já tem. E com a razão, né? Nosso Senhor e os apóstolos, ao citarem o Velho Testamento, extraíam dele conclusões lógicas. O Sermão da Montanha nos serve de parâmetro. A paixão, o zismo, quase sempre resultam em erros doutrinários e ódio entre cristãos. Veja só, esse é o texto, para mim, que resume a teologia sistemática, tá? Se alguém perguntar assim, ô pastor Gilberto, qual que é o texto da Bíblia que resume a teologia sistemática? É Salmo 119, 160. Diz assim, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Teologia sistemática, para mim, é isso. É a soma da palavra de Deus, que dura para sempre. Isso é teologia sistemática. A soma da palavra de Deus. Isso implica que as palavras de Deus são verdadeiras, não só isoladamente, mas também juntas como um todo. Vista coletivamente,
A soma delas é a verdade. Meus irmãos, é isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, quando as pessoas pegavam só um pedaço da Bíblia. Os fariseus eram mestres em pegar um pedaço da Bíblia e esquecer o resto. O sabatismo, o adventismo, eles são mestres em pegar um pedaço da palavra de Deus e esquecer o resto. Os testemunhos de Jeová, a mesma coisa. Eles são mestres em pegar partes da Bíblia e esquecer o resto. Olha o que está dito aí nesse Salmo 119, 160. A soma da tua palavra é a verdade. Então, Jesus disse assim no Sermão da Montanha, só para citar um exemplo. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Bom, a Bíblia diz isso mesmo, está na lei, a palavra de Deus. Pessoal, a lei do talião, como ela está na Bíblia, faz parte do amor de Deus em relação à lei, não à graça. É o amor de acordo com a lei. Agora, de acordo com a graça, Jesus diz assim, mas eu vos digo, não resistai ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, ofereça também a face esquerda. Isso os fariseus não ensinavam. Mas isso já estava escrito no Velho Testamento. Já estava escrito no Velho Testamento para não se vingar, para não odiar, para não ter ira no coração. Deus deixou a lei do talião, olho por olho, dente por dente, para a justiça, para os magistrados poder punir os maus. Mas a lei do talião, olho por olho, dente por dente, pé por pé, você não queira, no seu coração, furar o olho de quem furou o teu olho. Deus não quer isso. Deus quer que você perdoe a pessoa. É por isso que nós temos que somar a palavra de Deus. Pegar um versículo, 2, 3 e ajuntar. Pegar os versículos daquele assunto e ajuntar. Não pegar um versículo isolado. E é por isso que tem os ismos. É por isso que tem as doutrinas falsas. Isso implica que as palavras de Deus são verdadeiras não só isoladamente, mas também juntas como um todo. Vista coletivamente, a soma delas é a verdade. Em última análise, não existe contradição interna, nem nas Escrituras, nem nos próprios pensamentos de Deus. Estamos quase terminando, né? Tem mais alguma coisa aí, Daniel? Uma outra coisa. Como nós vamos estudar teologia sistemática? Com a ajuda dos outros. Não despreze aqueles que te ensinam, porque a multiforme sabedoria de Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida, ele colocou dentro da igreja, né, primeiramente apóstolos, profetas, mestres, né, e também estudar a teologia sistemática com introspecção, que o aluno deseje por si mesmo, né, se aprofundar nos tópicos e seja curioso o suficiente para não ficar nas superficialidades, deve investir em livros de referência, aprender a anotar, resumir, revisar, fazer suas pesquisas. Veja, irmãos, geralmente as pessoas mandam você comprar um livro. Eu, por exemplo, eu vou dar a apostila para vocês, porque eu já fiz isso aí, né? Eu sempre faço isso no seminário. O nosso seminário aqui, quando ele era presencial, não custava nada. E eu sempre tentei dar o material para os alunos. Eu só queria que os alunos estudassem. Então, você vai ter o material aí na sua casa. E eu vou dar um conselho para você, meu irmão. Um conselho. Imprima cada uma das folhas que o irmão Daniel vai colocar à disposição. Porque quando vocês ajuntar todas essas folhas,
você vai ter um livro de teologia sistemática completo, porque muitas das coisas que está escrito aí nessa apostila também foi compilado de outros escritores de teologia sistemática. E outra coisa, aprenda a teologia sistemática com alegria, com louvor. Sendo a teologia sistemática estudo vivo e verdadeiro, é preciso fazer em espírito alegre, né? E adoração, alegre, feliz, né? Seja uma pessoa feliz em estudar teologia sistemática, não seja marrento, né? Não seja uma pessoa marrenta. Bom, meus irmãos, essa é a nossa aula inicial de introdução. Eu estou apenas introduzindo a teologia sistemática. Na semana que vem nós vamos começar, e até fica mais fácil para você se você imprimir essas coisas, porque você vai ficar lá, né? E quando eu estiver falando, então você já vai estar olhando lá na apostila, você vai poder grifar algumas coisas. Quando eu estou dando aula presencial, manda a pessoa riscar, né, aquele texto ali. A gente não conseguiu fazer isso com a origem, mas a gente vai conseguir fazer isso aí na teologia sistemática. Muito bem, nós tivemos mais pessoas chegando aqui. Quem são as pessoas que chegaram, né? Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço para colocar